Voltando para a nossa estrutura organizacional, é o nosso último modelo de estrutura organizacional virtual. Uma estrutura virtual consiste em uma organização extremamente enxuta, com um grupo muito pequeno de funcionários diretos e agressiva terceirização das atividades. Veja que nesse tipo de organização não são apenas as atividades de suporte que são terceirizadas, mas as atividades que formam o core business da organização, as atividades essenciais que são terceirizadas. Poder-se-ia criar uma organização para a produção de móveis com as seguintes características: contratação de um estudo de design de projetos, por exemplo, de móveis da Itália, contratação de uma empresa de produção de catálogos da França, contratação de uma empresa de manufatura da China, que produziria em CQD e mandaria partes separadas para o Brasil para se montar os móveis aqui, não ter que colocar, por exemplo, os móveis made in China para evitar os problemas de preconceito, por exemplo, com os produtos vindos da China, ainda visto como de baixa qualidade, embora isso seja mero preconceito na atualidade. Poderia-se contratar uma empresa de fabricação de embalagens do Piauí. Poderia-se contratar uma agência de comunicação e marketing de São Paulo. Poderia-se contratar uma empresa de vendas online do Paraná, onde você consegue mão de obra de qualidade, custando a metade do que você pagaria em São Paulo. Poderia-se contratar uma empresa de distribuição de Minas Gerais. E poderia, enfim, se contratar uma empresa de gestão financeira de São Paulo. Veja que nesse modelo que estamos apresentando, tudo que a empresa vai se dedicar é na criação de uma marca e de divulgação, mas essencialmente ela não produz nada, ela apenas gerencia uma rede complexa de fornecedores. Se você já comprou um livro na estante virtual, você está usando uma empresa que usa uma estrutura virtual ou em rede. A estante virtual conecta uma rede nacional de sebos. A maioria desses sebos não tem sequer uma loja física. Também a Volkswagen MAN usa uma abordagem de rede para reunir os fornecedores de partes e componentes em um condomínio industrial lá em Resende, no estado do Rio de Janeiro, e produz uma variada linha de caminhões, sem produzir uma única peça desses caminhões. Nem o logotipo de um caminhão MAN foi fabricado pela MAN. As principais vantagens da estrutura em rede ou virtual são a flexibilidade, a redução de custos e a competitividade em escala global. Ela pode atrair os melhores fornecedores para cada atividade e é a forma mais enxuta de todas as estruturas organizacionais. Mas a perda do controle sobre a tecnologia e a elevada dependência da complexa rede de fornecedores são as suas principais desvantagens. Finalmente, Holacracy ou as Bossless Organizations. Muitas empresas estão se reinventando para se ajustar a uma força de trabalho mais conectada, mais educada e menos apegada à disciplina e respeito ao status. São as chamadas estruturas de cabeça para baixo ou as Bossless Organizations. Elas combinam atribuições de cima para baixo sob a forma de diretrizes, com iniciativas de baixo para cima. Alguns conceitos são importantes para compreendermos uma holacracy, estrutura presente em empresas como Spotify, Lambda Brasil ou Gore e Morningstar nos Estados Unidos. Um desses conceitos é o supercírculo, que forma o ambiente amplo da organização ou a empresa como um todo. Outro é o subcírculo, que corresponde aos diversos times ou equipes de trabalho. Podem ser dezenas numa empresa de pequeno ou de médio porte, podem ser centenas numa empresa de grande porte. O outro é o lead link, que é designado pelo supercírculo e representa esse supercírculo dentro de um subcírculo, dentro de uma equipe. O papel do lead link é o de assegurar o alinhamento dos times com a estratégia e o propósito geral da organização. O outro é o rep link. O
Rep Link ele é eleito pelos membros de um subcírculo para representar esse time no supercírculo ou na organização como um todo. Papéis são conjuntos de responsabilidades para um determinado processo. São atribuídos às equipes ou aos indivíduos. Esses papéis são constantemente criados, revisados ou excluídos. O indivíduo pode ter muitos papéis em diferentes círculos. Um papel pode ser, por exemplo, o de desenvolver prospectos para os principais clientes. A pessoa vai ser atribuída esse papel e vai ser cobrada pelo resultado. Cabe a identificar quem são os principais clientes e como elaborá-los. Ou um papel pode ser, por exemplo, de manter o site da empresa up to date. Ele vai ser empoderado para fazer isso e vai ser cobrado pelos resultados. Veja que não são descrições de cargos ou de funções, mas sim a definição de resultados a serem alcançados. Uma pesquisa que conduzimos recentemente no mestrado profissional da FECAP identificou as 5 características principais das organizações bossless. 1. Não existem chefes. 2. O poder é distribuído para as equipes e para indivíduos. Numa bossless organization, cada indivíduo é desafiado a se comportar como um empreendedor e cada equipe funciona como uma startup. 3. Os times formam a estrutura. 4. Resolução de conflitos por intermédio de mediação. E 5. Liderança situacional. Significa que numa organização holacracy, ninguém no topo da hierarquia tem poder para nomear chefes e lhes designar poder. Toda autoridade é transferida para uma constituição. As lideranças, assim, emergem na base da organização de contextos situacionais, com base na experiência, no conhecimento e na capacidade de uma pessoa para inspirar os colegas e causar impacto. Finalmente, queremos estimular você a visitar os sites dessas empresas e conhecer mais sobre as organizações holocráticas. O site da Holacracy One, que é uma empresa criada pelo Brian Robertson, e que é o grande estimulador das Holacracy no mundo todo. O site da Morningstar, a empresa que é a maior processadora de produtos derivados de tomate no mundo, mais de 700 funcionários e ninguém é chefe. Enfim, a Lambda, uma das empresas que estudamos aqui no Brasil. Finalmente, acredito que após conhecer todos esses tipos de estruturas organizacionais, você provavelmente deve ter se afeiçoado mais com alguns modelos do que com outros. E talvez você esteja se perguntando em qual tipo de empresa você gostaria de trabalhar? E em qual tipo você não gostaria de trabalhar? Qual você evitaria? Em qual você acredita haver mais pressão por desempenho e mais estresse no dia a dia? E, sobretudo, você deve estar se perguntando: qual é a melhor estrutura organizacional? Então, lembre-se dos fatores contingenciais e tente responder você mesmo. E, principalmente, aprofunde essa discussão com o seu professor. Finalizando a nossa videoaula de hoje, eu queria lhe dizer que a FECAP, sempre preocupada em propiciar materiais de alta qualidade para apoiar o seu processo de aprendizado, mesmo em situações adversas como a que estamos vivendo agora, colocou à sua disposição uma série de livros digitais de excelente qualidade. Para a nossa disciplina especificamente, ela disponibilizou um dos melhores livros do mundo de teoria geral da administração, o livro do Richard Deft, cujo acesso você faz pela biblioteca virtual Cengage. Então, meus queridos, minhas queridas, aprofundem a leitura sobre esse tema instigante, que é estrutura organizacional. Bons estudos, e essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu sou o professor Jesus Gomes do Centro Universitário FECAP. Fiquem bem e até muito brevemente. Muito obrigado.